Bom, vou começar. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência na parte de automatização de testes, alguns sistemas legados. Eu vou falar de como foram esses processos de automatização, falar um pouquinho sobre o Docker, o PHP Unity. Esses sistemas que eu trabalhei, a maioria era em PHP, então vou falar bastante sobre o PHP Unity e também sobre o GitLab CI, que a gente utilizou ali para automatizar essa stack de testes numa pipeline. Quem sou eu? Eu sou o Antônio, eu estou na KingHost fazem quase 6 anos, eu entrei como estagiário, estou hoje como analista de desenvolvimento, atuo no time do Cloud. Falar um pouquinho também de como era o cenário antes dessa automatização. A gente tinha alguns problemas ali para garantir que alguns bugs já resolvidos retornassem, fazendo parte ali do teste de regressão. A gente tinha esse problema porque a gente não tinha nada automatizado para testar. A gente, basicamente, nesses sistemas mais antigos, o teste ele era feito manual. Então, tinha dificuldade também, que nem o segundo ponto que eu destaquei ali, dificuldade de lembrar de todos os casos possíveis de teste que tu tinha que executar. Às vezes, tu tinha uma funcionalidade que era pequena, mas ela integrava com 10 outras funcionalidades. Então, tu podia esquecer de testar algum caso manualmente. Então, poderia passar algum caso nesse teste manual. Outro ponto é muitos testes manuais. Às vezes, eram tantos que tu não conseguia executar todos os cenários possíveis. Isso acarretava em alguns bugs descobertos em produção, alguns bugs que poderiam ser evitados, né? Então, esse é um dos pontos que mais motivaram essa implementação nessa parte de automatização de testes, na estruturação e melhoria da estrutura. Falar um pouquinho sobre a solução, vou começar pelas tecnologias que a gente usou, pelas ferramentas. Como os sistemas que a gente trabalha em PHP, a gente utilizou PHP Unity como framework de teste para fazer os testes. A gente utilizou o GitLab CI para fazer os jobs, a pipeline, executar todos os testes de forma automática. A gente também utilizou o Docker para containerizar os ambientes, garantir que tu vai rodar o teu teste em desenvolvimento e na pipeline, ele vai ter o mesmo resultado, ou seja, um ambiente idêntico, e garantir também que em qualquer máquina que tu esteja executando o teste, tu tem o mesmo resultado. A gente tinha alguns casos que acontecia aquela questão de, na minha máquina funciona. Aí tu ia ver na máquina do teu colega realmente estava funcionando, porque ele tinha alguma lib ou alguma coisa pronta ali no ambiente e causava esse problema de funcionar para ele subir para a pipeline não funcionar, ter um erro, e na máquina da gente não funcionar. Então, essa famosa frase, "na minha máquina funciona", está aos poucos acabando, né, com ambientes containerizados. A gente utilizou também Composer ali para instalar as dependências do projeto. O PHP Unity, por exemplo, é uma dependência de desenvolvimento que a gente instala via Composer. Eu vou falar um pouquinho sobre os testes de unidade. A gente tem... Aqui, como o projeto que a gente trabalha, eu não consigo mostrar tão a fundo o código, eu criei um projeto simples, depois eu vou compartilhar com vocês ali, mas ele engloba tudo que a gente implementou. Tem alguns detalhes que eu vou melhorar nele depois, mas eu vou deixar ele compartilhado para quem quiser. Depois eu passo ali para vocês, eu vou entrar um pouquinho no código também. Mas aqui a gente tem um teste simples. Não estou mostrando todo o código, porque a parte importante é mostrar o método aqui que está sendo testado de uma classe. Essa é uma classe de user, uma classe de usuário. Basicamente, ela é separada na classe user, que fica com a responsabilidade de fazer as validações, fazer toda a parte do funcionamento do usuário, mas a gente separou o repository para que a parte que toca no banco, selects, inserts, updates, ela fique isolada em outra classe. Isso foi uma coisa que trouxe um ganho enorme, porque a gente simplificou alguns métodos e algumas classes. Porque, basicamente, a gente não tem aquela classe com aquele método save que faz um monte de validação dentro,
aí tem um SQL gigante ali que faz insert e pode ter um get ali, um select antes. Então, isolando essas classes em um repositório, é uma separação bem simples. Quando é uma classe tão pequena que nem essa aqui, do exemplo, não parece não fazer tanto sentido, mas no dia a dia traz muito ganho para entendimento, para debug e até nos testes. Agora eu vou mostrar como a gente consegue isolar um teste para validação e para chamada do repository, mas não impacta em nada o funcionamento da classe. Então, basicamente, aqui a gente tem esse método save da classe users. É uma classe bem simples, ela recebe 3 parâmetros via construtor, na verdade 4, né? Um é o repository. E esse método save só persiste os dados, só chama o repositório para salvar esse usuário no banco. Ele recebe um parâmetro name, um parâmetro CPF, um parâmetro e-mail, que ele foi passado via construtor, e consome o repositório. Aqui do lado direito, a gente tem um objeto mocado, um stub, na verdade, que ele... importante é destacar que esse repositório aqui, quando a gente instancia a classe users no teste, a gente não quer testar o repositório. A gente está testando a classe usuário. Eu não quero saber como ela está se comunicando com o banco. Isso não importa. Então, a gente passa um objeto mocado aqui para dentro. Esse objeto não é um objeto real. Com esse objeto mocado, eu consigo dizer que esse repositório espera uma chamada para o método saveUsers com 3 parâmetros. E aqui eu especifico os 3 parâmetros, que são os mesmos que eu dei o new ali na users. Então, eu consigo garantir que, na execução daquele método, ele vá consumir esse outro método com esses parâmetros. Então, eu consigo ter uma segurança muito grande, que eu não vá quebrar numa validação, alterar um valor durante a execução também, sem querer e não perceber. Aqui eu consigo garantir isso. E depois, basicamente, eu chamo o método save para executar esse método aqui, né? Mesmo eu estando com esse cara, com esse repositório saveUser mocado, eu preciso chamar o método para que ele execute e eu garanta que seja chamado. Aqui é um teste bem simples, bem didático também, mas pode ver que esse teste aqui embaixo eu executei e ele rodou. Então, ele está funcionando, tá sendo chamado com esses parâmetros aqui e tá ok. Aqui eu tenho um exemplo de uma coisa que faria esse teste falhar, de um caso de um ajuste, não seria bem um ajuste, uma alteração que faria esse teste falhar. Imagina que esse método save, ele está sempre sendo chamado e o parâmetro nome no construtor, eu tenho que digitar sempre a mesma coisa no front-end. E alguém percebeu isso e disse, esse parâmetro nunca vai ser outro valor, por que eu estou passando ele via parâmetro? Eu vou colocar ele aqui dentro do método, já definir ele como king, que é o valor que eu sempre chamo, e chamar o método já com ele. Não quero mais receber esse valor via parâmetro. Quando eu aplico isso, e eu não ajusto o teste, eu ainda estou esperando o nome expected aqui, eu estou esperando o nome teste, que era o nome que eu tinha especificado aqui no teste para ele chamar o users, e eu continuo garantindo que ele seja chamado com esse nome. Então, se eu fizer essa pequena alteração, que seria uma alteração mínima no fluxo, e não ajustar meu teste, eu já teria um resultado de falha no teste. Ou seja, isso aqui é um exemplo muito simples, que se tu fizesse isso aqui, provavelmente seria intencional, só que aqui está um exemplo simples de uma classe simples, só que tu aumentando isso com o tempo, interagindo com outras classes, tu consegue fazer um teste que garanta N cenários. Então, eu criei esse exemplo aqui mais para entender que tu não vai conseguir quebrar um fluxo sem querer. Se tu tiver um teste para ele, tu vai quebrar o teu teste e tu vai receber o erro. Basicamente, aqui no teste ele diz o parâmetro o que ele esperava quando dá o erro. Ele esperava nome teste e recebeu um king. E ele explica certinho qual os parâmetros foi chamado. É bem intuitivo aqui o retorno do erro do teste. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre o teste do repository. Ele está bem simples também. Eu preferi, no exemplo aqui, colocar contendo a string. A lógica é a mesma. Eu
eu tenho os parâmetros que eu espero, que eu defino no teste, que é os parâmetros expected. Eu construo o repositório aqui, passo um com, só que aqui, no caso, eu não vou mocar o repositório, porque eu quero testar o repositório. Não quero testar o PDO, que é quem vai fazer a inserção no banco. Então, aqui eu garanto que eu moque o PDO, eu moco o PDO aqui primeiro, porque eu não preciso saber como é que ele vai chamar o banco, como é que ele vai interagir com o banco. Eu só quero saber que o repositório está consumindo o PDO da forma certa e com os parâmetros esperados, porque eu posso estar consumindo o PDO com o parâmetro nome e estar concatenando alguma coisa com o nome, ou esqueci de colocar o nome e está indo o insert com valor vazio ou nulo. Então, aqui eu garanto que eu vou inserir no banco esses valores com essa string, né? O insert vai com essas strings aqui e com o insert. Aqui é a mesma lógica. Basicamente, eu pego esse objeto, esse stub, esse objeto mocado, digo que ele espera uma chamada para o método carry, só que aqui a diferença é que eu não defino que ele recebe 3 parâmetros. Aqui eu defino que ele recebe um parâmetro, ó, que é o logical end, que esse parâmetro ele especifica que eu tenho que contemplar todos os parâmetros que estão aqui dentro. Então, eu digo que esse parâmetro ele tem que ter a string insert, tem que ter string nome expected, nome CPF expected e e-mail expected. Ou seja, tem que conter todas essas strings ou ele vai dar erro. E eu chamo o save users, que é do repositório, para consumir o PDO. Ou seja, para ver se ele realmente vai executar da forma que eu espero. Aqui eu eu causei um erro, na verdade, eu troquei o CPF com um valor fixo 587, mas não troquei o teste, ou seja, ele está esperando aí num valor específico no teste e ele não está chamando com esse valor. Então, eu recebi um erro parecido. É bem intuitivo aqui, ele disse que esperou, tinha uma expectativa que falhou no método carry para uma chamada. Ele mostra o método carry, os parâmetros que ele recebeu. Ele diz, ó, falhou a inserção, ele esperava para essa string, porque ele esperava que essa inserção, esse insert, contivesse insert, nome teste, que é a string de nome, contém esse número aqui, que era o CPF que estava mocado, só que ele veio com 587. Ó. Ele não contém essa string aqui. Então, eu já recebi um erro aí. Eu poderia evitar de quebrar um SQL ou colocar um parâmetro, remover um parâmetro sem querer do insert. Eu já iria ver quando eu rodasse o teste. E uma coisa legal disso é que eu estou executando em desenvolvimento. Só que depois eu vou mostrar para vocês o projeto ali. Todos esses testes eles estão implementados na pipeline. Ou seja, se eu, por algum motivo, não rodei o teste para isso aqui e dei um push para um branch específico ali. A pessoa que pegar aquilo ali para fazer um code review, ela não vai conseguir mergear. Não, ele vai aparecer um erro, depois eu vou mostrar para vocês como é que aparece, mas isso garante que nada que quebre um fluxo vá para a produção sem que tu corrija aquele fluxo, né? Que tu diga no teste, ó, realmente era para acontecer esse comportamento, ou, não sei, comentar o teste, que nem... Não é o correto, né? Mas, enfim, tu teria que ter uma ação em cima para conseguir publicar. Agora tem uma parte legal que a gente implementou, isso aqui é um pouco mais recente, mas isso aqui traz um ganho enorme. Até deixei para o final, porque isso aqui é muito bom. Aqui a gente tem um teste de integração. O teste de integração, se lembra que nos exemplos anteriores eu mostrei o repository, mostrei a classe que eu estou testando e moquei o PDO. Ou seja, eu não chamei o banco, não fiz nada, eu só testei cada parte isolada. Aqui eu faço um teste do início ao fim. Ou seja, eu testo a chamada do método save da class user, que vai chamar o repositório, que vai chamar o PDO, que vai inserir lá no banco, e esse teste aqui, ele realmente executa tudo isso e vai lá no banco, faz um select e vê se ele realmente inseriu os dados com os dados que eu espero. Isso aqui é muito show, isso aqui evita muito problema em algumas aplicações mais específicas que tu tem que manipular muito o banco. Tu evita muitos problemas. Porque tu tem testes, é simples de fazer, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente fez alguns testes importando um CSV
Basicamente, aqui eu digo que eu inicio um dataset, eu adiciono na tabela user, nesse dataset, um CSV expected. Aqui é um usuário teste, que é aquele usuário mesmo que eu criei no teste anterior. Por que a gente escolheu o CSV? Quem já trabalha com banco de dados, com sistemas que tenham que manipular banco de dados, a maioria dos sistemas precisa, mas tem tabelas que tem muitas colunas. Então, se tu vai mocar isso ou fazer um migration para isso, para garantir no teste de integração, isso é muito trabalhoso. E o CSV, tu consegue abrir o CSV, ver as colunas que tu tem, já consegue ver o valor embaixo. Tu não precisa estar catando no insert into ali os nomes, e depois lá no values e comparando casas, né? Ah, é o primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Então, isso aqui a gente consegue já abrir o CSV, até exportar um CSV no caso real, esperado, em formato CSV pelo PHP-MyAdmin, por exemplo, e tu já tem o teu caso de teste, tu já tem o teu expected. Então, isso facilitou muito a manutenção desses testes. Então, isso aqui é uma coisa muito boa. Isso aqui também está no repositório, depois eu vou mostrar ali e compartilhar, mas também está no repositório que eu criei no GitLab. Está rodando já na pipeline também, eu vou apresentar depois. Mas isso aqui facilita muito no dia a dia. Então, basicamente, aqui eu estou dizendo que eu tenho um dataset com essa tabela, e ele espera isso aqui. Ele está incluindo esse conteúdo, que é o usuário teste, que é aquele usuário que eu tinha criado antes ali. Aqui embaixo, eu só pego a table dele, porque eu quero depois comparar com a assert tables equal. Aqui embaixo, aqui que eu faço a leitura do conteúdo que está no banco. Aqui é onde eu pego a conexão com o banco. Isso aqui tem alguns detalhes ali que é um pouco mais complexo, mas é padrão. Está no repositório também, eu não vou entrar tanto em detalhe por causa de tempo, mas está no projeto também. Se vocês quiserem depois reutilizar, fazer um clone e começar a brincar, dá para subir o ambiente local e rodar todos esses testes. Mas basicamente eu pego a conexão, crio uma carry table. Essa carry table basicamente vai pegar a tabela users e pegar esse select e jogar para essa tabela users. Então, criar uma tabela local com esses valores aqui dessas colunas que está no banco dessa conexão e montar esse dataset. Ou seja, eu faço um select e monto uma tabela igual a tabela que eu peguei e montei aqui com o CSV, para depois eu conseguir comparar as duas. Ou seja, eu comparo se o conteúdo expected do CSV que eu exportei ou criei é igual ao conteúdo depois da execução do método. Basicamente, eu executei o método e conferi depois com a certicals que é igual. Isso aqui, quando dá erro, aqui tem um exemplo de teste que eu rodei, eu causei um erro, né, para mostrar, para apresentar. Eu rodei o teste, depois eu vou mostrar também como separar em teste suite, para rodar o teste unitário separado do teste de integração, mas isso fica para depois. Mas a apresentação do teste é em tabela, então facilita muito entender onde deu problema. Aqui no exemplo eu tirei o M do nome, e ele disse, falhou a asserção, e ele disse que ele esperava uma table assim, desculpa, e veio o valor assim. Então ele mostra onde que deu o problema. Aqui veio no teste, e eu esperava um nome teste que é diferente do atual. Ou seja, eu já tenho feedback no teste de qual coluna que deu errado. E se tu tem um banco muito grande, um banco com muitas colunas, sempre tem uma coluna que tu vai dar um update em algum fluxo sem querer e tu vai esquecer de testar. Então isso aqui aumenta a confiança nessa parte da funcionalidade de uma maneira incrível. Então isso aqui é uma parte muito boa que a gente implementou. Aqui eu vou falar um pouquinho do cenário após a automatização. A gente teve alguns bugs que a gente percebeu que a gente não ia conseguir pegar em desenvolvimento por causa do número de possibilidades ali de teste que a gente teria que fazer, porque alguns fluxos ali tem muitas variáveis, então a gente começou a perceber esse ganho, que a gente pegava alguns bugzinhos pequenos, mas a gente pegava antes desse bug entrar em produção. A gente aumentou a confiabilidade das equipes para publicar várias vezes ao dia, então a gente tem uma confiança maior para publicar, porque tu sabe que o que tu alterou, se tivesse impactado, ele está coberto por teste, se tiver mudado o funcionamento, ele iria quebrar o teste.
Não que tu vai garantir 100% que o teu teste vai cobrir todos os casos. Aí que está a maturidade. A gente também tem que pegar e cuidar isso para amadurecer. Por exemplo, se eu vi que tem um bug novo, eu corrigir, eu faço um caso de teste para ele. Eu sei que aquele bug depois não vai regredir, não vai voltar. Se voltar, vai ter um teste para ele, eu vou perceber já quando eu editar o conteúdo ou fizer a alteração. Outra coisa que eu destaquei ali é menor risco de falha humana, ou seja, aqui eu falei dos testes, teste unitário, teste de integração, só que isso está rodando de forma automática na pipeline. Então, a gente tem o projeto, tu não consegue subir isso tu até consegue subir sem rodar os testes, mas tu não vai conseguir publicar sem sem que os testes passem. Tu pode botar uma trava ali para dizer, ó, se falhou um dos testes, eu não quero que merge com a master e nem publique. Pode ter uma etapa ali, um build e depois uma stage de deploy na frente, e tu consegue dizer, ó, não entra para HLG ou prod na próxima stage se falhar qualquer uma das etapas anteriores. Então, tu tem uma garantia e um menor risco, né, de que ocorra uma falha humana. A gente tem uma maior praticidade na hora de testar. Tu não precisa lembrar de todos os casos de teste. Muitos dos testes que tu já fez e tu automatizou, tu não precisa repetir eles na mão. Então, tu roda um comando e contempla todos eles. E uma coisa mais recente que a gente começou a perceber é que o teste de integração, aquele que eu mostrei ali, ele está sendo usado antes da gente desenvolver alguma funcionalidade. Se a gente tem que mudar um fluxo, a gente sabe o que tem que refletir no banco. Por exemplo, eu quero que quando o cliente tem o CPF com final 2, ele mude o status. Por exemplo, se tivesse um status naquele exemplo, eu iria conseguir pegar e exportar um caso em CSV do meu PHP por exemplo, e criar um teste para isso, para que seja esperado esse resultado e começar a desenvolver em cima disso. Então, isso é uma coisa que a gente está amadurecendo ainda, mas a gente começou a perceber que facilitou bastante no dia a dia tu ter o caso de teste já, tu ter o cenário e tu conseguir rodar esse teste depois, durante o desenvolvimento, né, na verdade. Então, eu falei que eu criei um repositório ali, eu criei com basicamente tudo que eu falei, está no repositório, está aberto. Deixa eu só abrir ele aqui que eu quero compartilhar com vocês. Está aqui ele. Deixa eu só abrir o GitLab. Mas basicamente esse projeto aqui, ele está rodando todos esses testes que eu falei em pipeline, ele está todo automatizado. Aqui a gente consegue ver o teste de integração, ou seja, tem alguns detalhes aqui que ele já traz pronto. Por exemplo, aqui o Get Connection, que ele espera um Default DB Connection, que é do próprio DB Unit, que é uma extensão que a gente usa para fazer esse teste de integração. A gente tem também, aqui eu tive que buildar uma imagem nova, tive que montar uma nova imagem para fazer o teste rodar na pipeline. Então, já está buildado, já está no meu Docker Hub, mas aqui está o Dockerfile, se precisar usar como base ou editar para colocar uma extensão ou mudar a versão do PHP, por exemplo, se quiser 7.4, dá para buildar na 7.4. Aqui tem o CSV, para ver que o CSV é bem simples. É o mesmo do teste que eu apresentei ali. Ele basicamente tem nome, tem e-mail e CPF, só que fica visível aqui. Eu estou abrindo no editor, mas quando tu abre assim, com o LibreOffice, o Excel, enfim, tu já sabe os campos. Imagina que tem uma tabela com 100 campos. Se fosse um SQL, até tu achar o campo, tu ia perder uns minutos ali, talvez até segundos ou minutos, depende do quanto tu é acostumado a mexer com SQL, só que é trabalhoso, assim fica bem visível, bem fácil de dar manutenção. Então isso aqui foi uma coisa que facilitou bastante no dia a dia para os testes de integração. Aqui eu tenho eu tenho um GitLab CI, que é a parte
é a parte que o GitLab usa para rodar as pipelines. Ele sobe os jobs, os stages, todos rodam com base nesse arquivo. Para fazer o teste unitário, eu basicamente usei uma imagem do PHP-QA, que é um repositório que tem várias ferramentas de QA, então eu usei PHP-QA para rodar o teste unitário e rodar o suite de teste unit, né, que é só os unitários. Para o de integração, eu já tive que fazer umas coisas a mais. Por exemplo, eu tive que usar a imagem que eu buildei com aquelas questões da extensão do PDO, a versão do PHP, tive que instalar o zip, porque eu preciso dar um composer install ali depois. Então, deixei tudo pronto para rodar na pipeline, mas é uma imagem personalizada com base nesse Dockerfile. Aqui tem uma questão importante, que eu tive que subir um serviço para subir o banco. Esse serviço é uma MariaDB, eu peguei na última versão, não precisei de versão específica, mas aqui eu tenho... É aqui que eu vinculo, subo o banco e vinculo para consumir e realmente executar a inserção para depois fazer o select no teste de integração. Ou seja, aqui, esse serviço aqui realmente sobe um banco lá na pipeline. E daí eu importo a minha estrutura. Aqui eu não cheguei a fazer nenhum migration, nada, nenhum controle de versão do banco. Eu basicamente importei um SQL aqui via script. Mas ele realmente sobe esse banco. Eu vou mostrar para vocês agora na pipeline ele rodando. O projeto é esse aqui, ele está no GitLab, está Nunes JR 19931, cadastro CRUD. Quem quiser dar uma olhada, está disponível, está público. Aqui eu tenho alguns testes que eu rodei. Aqui tem os dois testes, a pipeline tem tem um stage de testes e dois jobs, na verdade. Um deles é o teste de integração e outro é o teste unitário. Aqui na pipeline eu consigo ver tudo que ele rodou. Eu consigo ver quando ele subiu, que ele clonou a minha imagem, que ele usou ela para subir, depois que ele instalou as dependências do Composer, com o Composer, que ele importou meu SQL, que esse SQL é só a estrutura do banco, e depois eu rodei o teste de integração. E ele rodou dois testes, deu ok, e terminou com sucesso. Aqui é o teste unitário. Ele basicamente subiu o container pegou a imagem do PHP-QA, subiu o container e rodou o teste também. Bem simples, né? Porque o projeto é bem simples, não tem nenhuma personalização a mais, mas está aberto para quem quiser ir lá, clonar, fazer um fork para brincar um pouquinho. Depois eu vou complementar, não deu tempo de eu fazer, mas eu vou colocar um README aqui para como rodar isso aqui em desenvolvimento com 2 comandos ou um comando para facilitar. Mas eu queria trazer esse projeto para o pessoal, para não ser só uma conversa e ter um conteúdo aí para o pessoal conseguir começar a brincar com essa parte de teste unitário e teste de integração. E basicamente é isso que eu tinha para trazer. Então tá, pessoal, obrigado pela presença e uma boa tarde.